Bom, meus amigos, então é o seguinte, vamos tratar dessa demissão do Rogério Ceni, iminente demissão do Rogério Ceni que tem por aí. Quero falar também sobre esse lance absolutamente inacreditável sobre o caso com o Patrick. E o Rogério Ceni, ele fica normalmente, né, fazendo com que o São Paulino fique bem desgastado, com ele tentando provar com o seu egocentrismo inacreditável que ele inventou o futebol, que ele é ele é tudo que o São Paulo precisa, quando no caso ele só prejudica o São Paulo. E a prova maior disso é agora, desse afastamento do Patrick também, uma coisa inacreditável. Deixa eu trabalhar com vocês bem sério aqui hoje da situação do São Paulo atual, colocaram umas novidades sobre essa treta dos Rogério Ceni com o Patrick, que vai ser um vídeo bem interessante. Vem comigo aí, que vai ser bem da hora. Depois falaremos da questão da tabela também. Quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, porque nem tudo é notícia ruim, não é verdade? Nem tudo é o São Paulo só. Mas a OneFootball é um aplicativo de futebol gratuito excepcional, onde você vai no link na descrição, primeiro comentário fixado, e só tica lá. Tem o QR Code também aqui na tela, tica lá no link ou no QR Code, mira aí, e você vai instalar o OneFootball no seu telefone para ter um aplicativo de graça. E você tica o São Paulo e receba notícias atualizadas do São Paulo em tempo real. Presta bem atenção nas minhas palavras aqui agora. Olha para mim, tá me olhando? Tá olhando para mim aqui agora para falar do OneFootball? Imagina que você tem aí, você gosta de fazer seus palpites de futebol aí e tal, e você quer faturar aquela rendinha extra. O OneFootball tem a novidade incrível agora, que é o Head to Head, que você consegue ter uma estimativa do resultado dos próximos jogos. É isso aí. Fizeram uma inteligência e os caras estão estudando o time dos últimos 5 anos para que eles consigam trazer o que tem de expectativa e qual que é o resultado provável do time, analisando cientificamente. Cara, fala a verdade, é muito inovador ou não é? Isso eu nunca tinha visto, de verdade mesmo. Então o futebol tá sempre um passo à frente, é de graça. Vai lá agora e instale. Assista a Bundesliga de forma gratuita. Você assiste os jogos do alemão, acompanha Champions, acompanha todos os campeonatos. Champions League tá pegando fogo agora e no sorteio você vai acompanhar ou não vai a Champions League? Vai no futebol que você vai gostar e muito, beleza? Então, valeu futebol, tamo junto! Meus amigos, é o seguinte, o Rogério Ceni, ele segue decepcionando demais o torcedor são paulino, dessa vez de uma maneira inacreditável, tá? Inacreditável mesmo. A notícia que rola pra gente aí é que o Rogério Ceni e o Patrick tiveram uma briga muito séria, muito complicada lá no vestiário. E aí o Patrick teria ficado incomodadíssimo, isso foram notícias do Nicola. E aí teve gente já que confirmou também, que eu confesso que eu não lembro o nome, mas tá valendo lá. Tem muita gente com fontes diferentes, segundo especialistas aí da boa notícia, né? E os caras, eles têm lá a informação de que realmente a briga foi feia. E não para por uma briga feia entre Patrick e Rogério Ceni. O que são fatos também é que o Rogério Ceni teve outros caras que compraram a ideia do Patrick, se aliaram ao Patrick na discussão e também foram contra o Rogério Ceni. O tom subiu muito nessa briga, mas subiu demais mesmo. E o Patrick falou: irmão, você me culpa por tudo aqui, só eu saio. Deve ter sido por conta do Nestor, aquela cadeira cativa, a liderança de Rafinha, o construtor, não importa o quanto o Léo erra, ele fica no time, e o Patrick é quem paga o pato todo jogo que não tá indo bem, o São Paulo inteiro, quem sai é o Patrick. Não vou nem falar do Galopo, do Bustos, do Ferrarese, que dá até dó dos caras de falar sobre esses coitadinhos do São Paulo aí, que o Rogério Ceni muito parece ter escárnio dos caras, parece que tem muito nojo. E aí o Patrick agora, segundo informações também, o Rui Costa chamou ele na salinha da advertência lá e falou: irmão, multa. Tá multado aí, vai ter uma multa no salário e tal, e não vai poder reclamar de mais nada, tá multado. E o Rogério Ceni chegou pra diretoria e falou assim: ó, seguinte, comigo não joga mais, hein? Não, vai jogar, não, esses 2 jogos não joga mais. Que são jogos assim de boa, bem simples que o São Paulo tem pela frente. O São Paulo hoje, ele é o 9º colocado com 2 pontos a mais que o Fortaleza, que é o 10º, não tá conseguindo ficar em 8º. Pega agora o Internacional, que acho que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem que olhar lá, deixa eu ver se é o vice-líder. Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, é o time que deve ficar em segundo aqui. O outro é o Fluminense, que nós tomamos já 3-1. E depois pega o Goiás fora de casa, que também vem embalado. Então, assim, bem fáceis os jogos, né? Pro Rogério Ceni abrir mão do Patrick, o único cara que tem conseguido dar umas assistências ali pro Caleri e pro Luciano, o único cara que consegue fazer uma jogada um pouco diferente no meio pra frente ali, pra fazer com que a bola chegue redonda pra Caleri e pra Luciano. Rogério Ceni, então,
deixando muito, mas muito claro. Preste bem atenção de novo nessas palavras aqui. Rogério Ceni deixa muito, muito, muito claro que ele não está nem aí para o São Paulo ao afastar o Patrick. Eu entendo que o Patrick brigar com o Rogério Ceni também não é legal. O técnico é quem manda. Aceite aí ou não. É um técnico que tem convicções imbecilóides? É um técnico burro de futebol? Com certeza. É um técnico absolutamente injusto com a escolha de jogadores? Sim, com certeza. Talvez o pior técnico da história do São Paulo? Sim, com certeza. Mas o Patrick, infelizmente, tem que aceitar esses bandos. Eu, no lugar do Patrick, faria a mesma coisa, tá? Tô aqui falando a verdade. Patrick tem que aceitar o comando do Rogério Ceni. Mas eu, no lugar do Patrick, jogando a bola que o Patrick joga, não ia aceitar que Igor Gomes, e Nestor, e Alisson, e Léo, e Rafinha façam o que qualquer que seja a droga que façam no São Paulo, eles permaneçam lá e eu, como o Patrick jogando, como o Luciano, como até o Rigoni, por que não? Para lembrar um pouquinho, relembrar é viver, por que não? Até o Rigoni mesmo, não podia errar absolutamente nada, que a culpa recaía total em cima desses caras. Então eu, no lugar do Patrick, faria a mesma coisa. Deixa eu atualizar você de mais coisas aqui sobre essa treta de Patrick e Rogério Ceni ainda, após essa respirada. Bom, meus amigos, então o que surge pra gente aqui é que outros caras compraram a briga do Patrick e que o Rogério Ceni estaria com o elenco do São Paulo totalmente perdido. Ele perdeu o vestiário. A diretoria, dando sinais de que o Rogério Ceni também está errado nessa situação, pede para o Rogério Ceni escalar o Patrick, sim, porque tem esses 2 jogos pela frente que são dificílimos para o São Paulo ganhar do Inter e do Goiás. Qualquer São Paulino são, qualquer São Paulino lúcido, qualquer São Paulino hoje que não fale com o coração e sim com a razão, considera que tanto o Inter no Morumbi quanto o Goiás fora de casa são favoritos a ganhar do São Paulo. Porque o São Paulo não joga. O São Paulo não está jogando absolutamente nada com esse projeto de técnico, com esse pardal técnico, com esse técnico horroroso. O técnico Rogério Ceni no São Paulo, se você aí acha que ele está tirando leite de pedra, como eu li alguns caras falando, que o elenco do São Paulo é ruim, Rogério Ceni na primeira passagem em 2017 fez um dos piores trabalhos da história do São Paulo, colocando o São Paulo numa zona de rebaixamento, onde ele conseguiu manter e sustentar Lucão, Sidão, que ele pediu. Então ele pediu Sidão, puxou o Lucão para titularidade do São Paulo, ficou numa insistência absolutamente inexplicável com o Lucão, colocou sim o São Paulo na zona de rebaixamento. O Hernanes e Dorival Júnior vieram e tiraram o São Paulo de uma zona de rebaixamento que o Rogério Ceni deixou o time. Teve muitas coisas, como a venda de jogadores que não eram para ser vendidos, mas o Rogério Ceni consegue pôr o São Paulo no rebaixamento. Esse ano aqui que o Rogério Ceni volta, ele volta no passado, né? Para tirar o São Paulo de um rebaixamento, faz o tripé maravilhoso de Sara, Igor Gomes e Nestor e consegue tirar o São Paulo do rebaixamento. Maravilhoso, ironicamente. Quando ele chega agora para colocar a mão dele no trabalho, é vexame atrás de vexame, sendo eles tanto quanto pro Palmeiras no Paulista, a Copa do Brasil com o Flamengo, que não competiu com o Flamengo como o Corinthians e o Atlético Paranaense conseguiram fazer sim, e aí o Rogério Ceni chega agora na Sul-Americana e passa vergonha contra o Del Valle, só que tendo Ferrarese no banco, tendo ótimos jogadores no banco, que ele prefere, sabe, nem pintado de ouro. O André Anderson vai jogar porque tem o Nestor, o queridão, né? Tem o Léo, então não vai ter o Rafinha e o Léo, então o Ferrarese não pode jogar numa Sul-Americana. Então o Rogério Ceni ele vai se mostrando um dos piores técnicos da história do São Paulo. E agora com um elenco absolutamente perdido. Quem que teria comprado a treta do Patrick aí? Se nós dissermos aqui, ó, por exemplo, Ferrarese, pode ter sido. Galopo, pode ter sido. Bustos, pode ter sido. Nicão, pode ter sido. Luan, agora vem a menina da base aí, cria nossa. Luan, pode ter sido. João Miranda, lembra do Miranda? Pode ter sido o Miranda, que também está incomodadíssimo com o técnico Rogério Ceni. O ídolo do São Paulo falou abertamente que ele cometeu apenas um erro, que foi contra o Red Bull Bragantino, aquele lance que ele erra com o Arthur e não consegue correr atrás do Arthur. Ele declara abertamente que ele cometeu apenas esse erro e pagou um preço muito caro, que foi de virar reserva. O Miranda está indo embora do São Paulo com 37 anos porque não pode ser zagueiro do São Paulo. O cara tem história de títulos brasileiros e além do São Paulo, que é um ídolo, ele tem história no futebol mundial, jogando por Inter de Milão, pelo Atlético de Madrid lá com o Simeone, jogando por seleção brasileira, marcando um cara tipo Lukaku.
sabe? Tipo o Lukaku e o Hazard e o De Bruyne. Será que o Miranda tem condição de jogar nesse São Paulo? Aí você fala, não, mas o Miranda tá velho. Rogério Ceni improvisou Rafinha nessa zaga. Com 37 anos também é improvisado. O Léo não desarma nem vagalume, nem formiga que passa por ele não consegue enxergar. Então o Léo não é nem zagueiro. Quanto mais zagueiro para um time tricampeão do mundo. Um time que precisa se reerguer. E o Rogério Ceni parece que não tá nem aí para isso. Não está nem aí para a opinião sua do São Paulino, que é o reforço, que é a única boa notícia do São Paulo para esse ano aqui, que lotou o Morumbi, fez uma campanha maravilhosa, incrível no Morumbi. Rogério Ceni parece que não tá nem aí para a opinião do Miranda, do Ferrarese, porque para ele é Rafinha e é o Léo sim. O Rogério Ceni demonstra claramente que não está nem aí para o São Paulo Futebol Clube quando ele rompe essa parceria com o Grupo City, que manda 2 jogadores para o São Paulo de forma gratuita. Ele parece que trata os caras pior do que o normal mesmo, não trata bem. Vide o gol que o Bustos fez e ficou depois 5, 6 jogos no banco de reservas. Vide a penúltima coletiva que ele fala mal abertamente do Ferrarese, que deu 3 assistências de gol. A única que errou foi o que o Rogério Ceni enfatizou, foi o que ele frisou ali na coletiva. Então ele tá sim afastando o Grupo City de São Paulo, afasta qualquer tipo de possível investidor, afasta qualquer jogador que tenha que escolher entre time A, B ou São Paulo. Ele afasta do São Paulo, porque todo mundo sabe do rodízio inexplicável, todo mundo sabe de um rodízio grotesco que o Rogério Ceni pratica com jogadores que mal sabem jogar futebol, mas que ele prefere porque cumpre um sistema fracassado que não serve para ganhar do Del Valle, um sistema fracassado de futebol que não serve para ganhar de ninguém. Ele considera que jogadores bons como por exemplo o Rigoni, o Marquinhos e por exemplo aí talvez o Bustos, o Ferrarese não podem jogar no São Paulo porque não entenderam o sistema de jogo desse técnico absurdamente ruim e ridículo. Então ele afasta jogadores. Imagina que você é aí um investidor que está pronto para ajudar o São Paulo em 2023, colocar a sua marca lá, sendo que o técnico, após ganhar de 4-0 do Avaí, veio a público numa coletiva e falou assim, ó, o São Paulo pode brigar por essa vaga da Libertadores, abre aspas, acho que não está pronto para jogar a Libertadores do ano que vem. Então é o técnico da depressão, é o técnico do mimimi, é o técnico que parece que está de luto cada vez que dá uma coletiva, é o técnico absolutamente insatisfeito com o elenco que o São Paulo colocou nas mãos dele, é um técnico que tem o 5º maior salário do time, né? É a 5ª maior folha salarial do Brasil, e ele fala que com futebol só consegue fazer com dinheiro, e ele não consegue ficar nem em 8º do Campeonato Brasileiro. Se ficar em 8º será um milagre, porque não pratica futebol. É um técnico que ganha na casa ali do seu 1 milhão por mês com a sua comissão técnica, sendo um salário maior do que hoje ganham Diniz, Aguirre, Kudê, Carille, Odair Hellmann, o Crespo, certo? O Crespo, que a comissão era parecido. Pode imaginar aí que você contratando um BKSS da vida, que eu não sei se é o momento, ganharia muito menos que o Rogério Ceni. Então é um cara que, tirando o Cuca, talvez tirando aí o Abel Ferreira, talvez tirando um Dorival Júnior no Flamengo, é um dos que mais recebe no Brasil. Não estou falando aqui do Lisca, não estou falando do Guto Ferreira, não estou falando do Alberto Valentim, nem do Roger Machado, não é desses caras. Estou dizendo que o Rogério Ceni é um dos técnicos que mais ganha dinheiro nesse Brasil como técnico. Se o São Paulo precisa amortizar dívidas, demita esse cara agora. Se o São Paulo quer ter um time que tenha um investidor no futuro, no que vem, demita esse cara hoje. Se o São Paulo almeja ganhar do Internacional e também do Goiás, se quer ter uma esperançazinha, demita o Rogério Ceni agora, neste momento. Se o São Paulo quer ter o elenco que já tem, que julga ter qualidade, que considera 5 reforços para o ano que vem, Ferrarese, Bustos, Galopo, André Anderson e Nicão, demita o técnico hoje, porque desses 5, muito provavelmente ele use no máximo o Nicão se o Nestor for vendido. Não deve usar, não vai usar os reforços, não adianta chegar o Michael no São Paulo, é o técnico que colocou Georgian Arrascaeta no banco de reservas, é o técnico que não considera que Pedro e Gabigol, campeões da Copa do Brasil e Libertadores, podem jogar juntos, é o técnico que perde somente jogadores do Fortaleza e quando chega os caras do Grupo City não coloca pra jogar, é o pior técnico da história do São Paulo, egocêntrico, arrogante e está fazendo um mal danado pro São Paulo.
Pense na venda do Gabriel Sara. Gabriel Sara foi vendido porque estava machucado no banco de reservas. Quanto valem hoje Nestor, Igor Gomes? Quanto vale os caras que ele colocou para jogar? Põe a mão na sua consciência e veja quantos times do Brasil que são postulantes a títulos, são favoritos a ganhar títulos, jogam com 7, 8 da base no mesmo jogo. Nenhum. É um ou outro que joga no Palmeiras, é um ou outro que joga no Flamengo, é um ou outro que joga no Atlético Mineiro, é um ou outro que joga no Corinthians. Não tem um time no Brasil que ganhe títulos que jogue com 7, 8 da base. Só na cabeça do Einstein, Rogério Ceni aí, que declara abertamente que prefere usar os meninos da base. Tá aí o resultado com o Patrick. Patrick, 100% você nessa treta aí. Eu também faria a mesma coisa. O vídeo de hoje foi, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!